De onde veio o lucro em cripto? Ninguém te explicou isso direito, ou ninguém se deu ao trabalho de explicar isso. Para você que está chegando por causa do tema, devido a esse tema, o que você pesquisou, definitivamente você quis entender se você é iniciante ou não. E para mim, iniciante é toda qualquer pessoa que está no mercado cripto, que está começando, seja está começando ou está no mercado cripto e ainda não teve resultados expressivos, resultados significantes, resultados que impulsionaram a continuidade, porque o mercado em momentos como esse que você está visualizando, as pessoas tendem a sair. Vou fazer outra coisa, o mercado tá ruim, e fica nesse pensamento. Por quê? Porque não está consumindo o conteúdo dessa playlist. Toda qualquer pessoa que está consumindo o conteúdo dessa playlist, nesse momento já deveria ter. Ah, aquilo lá que ela explicou no vídeo faz sentido. Agora eu entendi. Porque o mercado, por conta própria, ele vai mostrar para você como ele funciona. E eu sempre falo, ou você entende, aprende com o mercado, ou você procura ajuda. E aí a ajuda, sabe Deus aí como é que você vai encontrar isso, né? Então, quando eu venho aqui e eu falo isso, e até parece um pouco um comentário ácido, comentário. Mas é o que eu defendo. Eu, definitivamente, resolvi fazer esta playlist por pesquisar conteúdos para iniciantes e não encontrar conteúdos que realmente vale a pena. Entenda, existe o iniciante que já entendeu o mercado, que ele já investiu, já quebrou a cara, e existe aquela pessoa que realmente está começando do zero. Então, essa playlist é para ambos, é para quem quer ter resultado. Então, a gente corta caminho, todo mundo quer cortar caminho. Mas quando você compra um curso, por exemplo, que é o que tem por aí, esses cursos de cripto atualmente, eles não vão direto no que realmente importa. Você acaba. Isso se você concluir. Eu posso afirmar aqui, sem medo de ser feliz. É muito mais fácil uma pessoa concluir assistir toda essa playlist, o Guia Iniciante Cripto 2025, do que ela concluir um curso com 70 módulos que ela pagou, desembolsou lá R$ 3.000, qualquer curso por aí, que dizia ser o melhor. Porque, claro, todo mundo tá vendendo seu peixe, não é isso? Mas o peixe que eu vendo aqui é essa playlist, é o inicial, é o que você precisa para alavancar, começar a ter os seus primeiros resultados, o que eu sempre falo, suas notinhas de censo, independente do que você investe. Porque se eu realmente for falar para você aqui o quanto que as pessoas perdem no mercado cripto, você cairia o seu queixo, se você não for essa pessoa. Mas é muito difícil as pessoas virem aqui no mercado, o vídeo anterior fala um pouco sobre isso, é muito difícil as pessoas virem aqui no mercado e desembolsar só uma graninha. Ah, eu vou pegar só, comprar ali 1.000. Não. Se você pensa que as pessoas estão investindo essa migalha no mercado cripto, você está completamente enganado. Principalmente aqui no Brasil. As pessoas acabam vindo com muita grana. Muita, muita mesmo. Se a galera vem com 5, muita grana que eu tô falando é relativo àquilo que dizem que é a história que eles falam, né? Que é invista o que você está predisposto a perder. Então, peraí, a galera tá predisposta a perder 5.000. Talvez pra você 5.000, pra mim 5.000 é pouco. O que é que faz com 5.000? Pouca coisa. Mas pra muitas pessoas é muita grana. Talvez é grana que a pessoa juntou o ano inteiro, trabalhando ali, CLT e só. Então, existem pessoas que vêm com o dinheiro de uma vida, 5.000, 10.000, 15.000, que juntou ao longo da vida, que deixou de comprar alguma coisa pra investir no mercado cripto e quebra a cara. E não vai faltar pessoas, e essa explicação de hoje vai fazer você entender onde eu quero chegar, para que no próximo vídeo eu possa falar sobre hold de longo prazo sem você ficar chateado com o tema, porque é um tema polêmico que as pessoas não entenderam. Então, antes de falar sobre hold de longo prazo, eu precisava falar e deixar bem claro de onde veio o dinheiro no mercado, de onde é que vem o lucro em cripto. A maioria das pessoas não sabe. E por mais que ao longo que eu vou explicando, você vai dizer, mas isso é meio óbvio, mas até o óbvio precisa ser dito. E porque o óbvio que as pessoas dizem que, mas isso é óbvio, isso eu sei, é perda de tempo, assisti o vídeo, perdi meu tempo. Quando o mercado está em situações como essa, é a prática que você está na teoria e diz que funciona, né? Que, mas eu sei que isso é assim, mas na prática você perde seu dinheiro. Então, na teoria, todo mundo sabe, mas é isso, o lucro do mercado, conforme eu for explicando, você vai, mas isso é meio óbvio, né? Mas na prática você tá perdendo dinheiro, então ou você entendeu ou você não aplica. É um dos dois. De alguma forma, isso não ficou claro. Então, por que que eu preciso dizer isso? Porque eu não tô pensando só em você, que é o óbvio que eu vou dizer aqui. Que já, isso é o óbvio. Eu até recomendo que você assista, porque o óbvio, você vai entender que o óbvio aqui, opa, foi um nível mais profundo. O óbvio que, o lucro vem disso. É meio óbvio.
Mas conforme eu for explicando, vai dando uma clareza para você. O artigo fica aí no Substack para você assistir novamente com a minutagem, porque no vídeo eu não deixo minutagem. Porque quem quer aprender de verdade vai procurar fazer isso de novo, vai procurar revisar a aula. Por isso que eu deixo a minutagem pra galera que tá lá no Substack. Porque só lá no Substack você vai ter acesso à minutagem. Então, cada tema aqui, a minutagem é o momento que eu falei sobre cada tema, certo? Então, independente de você ser iniciante ou não, toda e qualquer pessoa, pra mim, e seja toda e qualquer pessoa que só tá perdendo dinheiro no mercado até agora, ela não tirou nada, ela não reteve lucro algum. Pra mim, iniciante é isso. Enquanto você não sair dessa zona de iniciante, todo o conteúdo sobre entendimento de onde vem lucro, como que o mercado funciona, você não deveria ignorar. Mas isso é uma escolha. Eu não posso forçar você a assistir todo este conteúdo de hoje. Mas se você é iniciante, eu recomendo, tá? Então, vamos ao que interessa. Lembrando que isso aqui que você está visualizando é o artigo que vai ficar disponível lá no Substack com a minutagem. Então, cada tópico desse vai ficar a minutagem do vídeo de acordo com o que eu for falando. Então, você vai sincronizando quando você for revisar esta aula aqui neste guia. Todos os outros vídeos têm a minutagem, tá? Dentro do Substack você vai ver lá todos os artigos que já foram publicados. Se você gosta de ler, por exemplo, você nem precisa ver o vídeo, porque lá vai estar tudo explicadinho também. Isso aqui é tanto para quem gosta de ler, para quem quer se aprofundar, para quem quer expandir a consciência e entendimento. Então, o primeiro tópico aqui é o seguinte. Todo mundo fala sobre lucro em cripto, mas quase ninguém explica de onde eles realmente vêm. Então, eu vou ler algumas partes e outras não, porque aqui não é leitura, tá? Mas é para eu ir me encaixando, porque isso não deixa de ser o meu roteiro também. Crença comum barra confusão, né? Isso aqui é a crença mais comum que as pessoas têm. Muita gente acha que o lucro em cripto vem de comprar barato e vender caro, no tanto que vem aquela pergunta que é como comprar na baixa e vender na alta. Ela é bem conhecida de muitas pessoas. Se você já fez essa pesquisa, provavelmente você ficou um tanto quanto indignado, porque na teoria todo mundo explica de uma forma diferente, mas a prática é que vai fazer você entender o que de fato é uma baixa e o que é uma alta. Essa pergunta, ela tem, ao longo dessa playlist eu posso até fazer um título só sobre ela, porque vale a pena. Mas é basicamente, as pessoas querem realmente saber o que é o fundo, quando comprar de fato uma moeda, quando vendê-la. Isso ninguém pergunta. Na verdade, todo mundo pergunta que hora comprar, mas ninguém pergunta quando vender, porque parece que tá todo mundo na história do hold eterno, né? Eu quero comprar e ficar segurando para sempre. Talvez você saia disso hoje, porque você vai entender. E aí, quando eu trazer o próximo assunto, que é hold longo prazo, aí você, agora eu entendi essa aula. E essa aula você vai entender na próxima. Se você não entendeu nessa, você vai entender na próxima, porque vai ficar bem claro, tá? Então, essa questão de comprar barato e vender caro já é um indício aqui de que você precisa acertar o momento de comprar uma moeda, porque o lucro do mercado vem disso, né? Se fosse isso, né? Eu até deixei aqui. Se fosse só isso, o mercado não teria tanta gente presa em topo. Aí se aprofunda mais ainda. Quando a gente vê aqui no próprio BTC, isso aqui é um gráfico, claro, mas tem outra forma de visualizar. Aqui, utilizando a ferramenta CoinMarketCap, você procura o BTC, você vê aqui em histórico. Isso aqui eu já expliquei ao longo dessa playlist. Não é novidade, eu não vou ficar repetindo aqui. Se você está acompanhando, se você caiu de paraquedas, tem uma playlist inteira para você assistir, tá? Aqui no CoinMarketCap, a gente tem o quê? A gente tem todo o histórico do BTC por mês, por semana, e aí você consegue ver a abertura do preço, o máximo que ele foi, o mínimo que ele foi, e o fechamento. O que eu chamo de monitoramento. Quem monitora isso daqui dificilmente tem perdas absurdas no mercado. Agora, quem está cagando e andando para isso, na linguagem popular brasileira, as pessoas que estão ignorando isso, provavelmente neste momento elas estão na mesma velha história do ops, vou ter que segurar isso aqui em queda. É o que acontece, né? É o que mais acontece. Por quê? Porque é ignorado o monitoramento. Monitoramento vem de você comprar uma moeda, você monitorar o desempenho dela, monitorar os tópicos, as métricas importantes para saber se ainda vale a pena, se a sua margem de lucro está próxima ou se está se distanciando. Se você não faz isso, você não monitora. Você fica à mercê de qualquer mudança do mercado. E aqui no mercado de finanças, no mercado cripto, no mercado de finanças em si, a gente não trabalha com sorte, a gente trabalha com dados. Se você não está trabalhando com dados... Pois é.
Talvez isso explique por que o resultado para você não tá vindo. Então, mas ainda tem tempo. Aproveita aí a Black Friday do mercado. Essa aqui vem para valer, né? Então, quando a gente olha aqui o preço do BTC, a gente tem que focar no meio aqui no high para a gente ver o máximo que ele foi. Então, já encontro aqui os 124 mil, não dólar, mas 124 mil dólares. E esse, ó, ao longo dos meses, desde 2023 até agora, 2025, o máximo foi 124 mil. Eu já encontrei o máximo. Super fácil de fazer isso, né? Eu preciso encontrar o mínimo ao longo desses meses. Qual foi o mínimo? Eu venho aqui pro low. Eu não sei, nunca sei se é low, se é... deve ser low. Enfim, o inglês não é o forte da gente, mas a gente tem aqui um bom conteúdo, vai por mim. Ao longo, antes de outubro, qual foi o menor preço antes de outubro? E por que eu tô fazendo isso aqui? Porque a maioria não faz. A maioria não entende que eu já tô explicando pra você, caso você não percebeu, eu já tô explicando aqui de onde veio o lucro, tá? Caso ainda não caiu a ficha. Você vai entender. Quando a gente encontra o mínimo da moeda, a gente já sabe, encontrar máximo e mínimo, a gente já tem uma noção, dentro daquele mês que a gente vai comprar, a gente já sabe o teto. A gente já sabe onde fica o miolo do movimento, né? Que eu já expliquei aqui também. Onde é que fica exatamente a minha zona de compra? Onde eu posso me arriscar? Onde eu posso comprar tudo que eu tiver na minha vida naquela moeda? A maioria das pessoas não tem essa tomada de decisão segura. Por quê? Por não olhar uma coisa tão idiota dessa. Porque isso aqui é simples de se fazer. Você não precisou desembolsar 3 mil para aprender isso aqui, agora, neste momento, o que é a alta máxima e a mínima de todos os tempos. Porque no meio disso fica a sua compra. Porque definitivamente não existe compra de moeda perfeita. A compra perfeita, nossa, mas eu comprei exatamente. Não existe. Tudo bem, lá fora as pessoas vão te vender esta mentira, mas não existe, porque o mercado é volátil. Então, logo não existe uma zona de compra perfeita. Existe uma, até porque, pela lógica da coisa, a gente espera a tendência ir se formando. E pode ser que a tendência se forme em uma semana, em 2, pode ser que se forme daqui a um mês. A próxima tendência do BTC pode se formar daqui a 15 dias, pode se formar daqui a um mês, pode se formar em fevereiro do ano que vem, em maio do ano. Não se sabe, a menos que faça um monitoramento, certo? Por quê? Porque a gente primeiro precisa esperar o mercado acontecer. Uma coisa que ninguém tem paciência. E um dos maiores traders que já existiu neste mundo falou que o dinheiro está feito na espera. Se você não quer esperar as coisas acontecerem, se você tem uma pressa, se você tem uma inquietação de não deixar as coisas acontecerem no mercado, é pouco provável. De verdade, eu tô falando isso aqui e dói pra caramba dizer isso, mas enquanto você não entender isso, o lucro vai ficar cada vez mais difícil de vir para você. Você vai sempre entregar dinheiro para o mercado. Alguém precisa te dizer essa verdade, não é mesmo? Infelizmente sou eu que vou ter que te dizer isso, porque os outros não dizem. Eles são ocupados demais, preocupados demais de vender alguma coisa que não serve para nada. Eu estou aqui te vendendo a minha estratégia básica, simples, mas que de fato você não precisa me pagar, porque você está pagando isso em tempo. Cada minuto que você fica aqui, isso já é um pagamento, tá? Pelo menos é o que eu acredito. Dar ouvidos é o que eu tô falando, mas aplicar. Porque volta para você, esse tempo que você está me pagando, volta para você em lucro, se você aplicar o que está sendo dito aqui, tá? Essa é a lógica da vida. Então, nada de graça, não é mesmo? Então, entender isso, que, cara, existe um topo. Você entender isso aqui agora, neste momento, você já entende o que aconteceu aqui pro BTC. Quanto mais, ao longo do tempo, que uma moeda vai se afastando de uma alta máxima, é visível que uma nova tendência só pode começar a partir do momento que ela rompe essa alta máxima. Por que que esse óbvio que está sendo dito aqui, quando o mercado está assim, os comentários são sempre os piores? Então, se você vê a análise do BTC, da Ethereum, de qualquer outra moeda, os comentários são, tá vendo só, esse mercado não sei o quê, o mercado tá engolindo as pessoas, esse pessoal do YouTube mente, esses youtubers mentem, não sei o quê, porque o cara tá engessado naquelas crenças dele, ele não consegue entender que você é responsável pelo seu lucro, não é o carinha que tá fazendo vídeo no YouTube que é responsável, não é ele que vai cuidar da sua carteira. Investir é algo que ou você tem as ferramentas, ou você tá preparado para isso, ou você sempre vai perder dinheiro aqui. Não é o que você quer. Ninguém quer perder dinheiro no mercado cripto. Pelo amor de Deus, todo mundo quer ter lucro. Você não entra aqui, eu tô a fim de perder 5 mil, 10 mil, 15 mil reais. Essa pessoa não existe. Neste mundo, neste presente momento, essa pessoa não existe. Então, só entender isso já te livra dessas crenças, desses comentários que tem em relação a preço. Por quê?
porque você vai entender que existe uma gritante diferença entre o mercado de ações e o mercado cripto. E eu resolvi trazer o mercado de ações porque ele é o mais velho, ele tem mais tempo, tem mais substância, você consegue conferir isso e levar em consideração o que eu tô falando, tá? Então, vamos a essa comparação para que definitivamente você consiga entender de onde é que vem o lucro no mercado cripto, mesmo que isso seja óbvio. Até o óbvio precisa ser dito, né? Então, no mercado de ações, eu vou até dar um zoom aqui porque eu tô enxergando bem mal ultimamente. No mercado de ações, no mercado de ações existe uma base. A empresa gera lucro e parte disso volta para você em dividendos. Aqui no mercado cripto não existe dividendos. Eu sei que você vai, se você já está um pouquinho mais avançado no mercado cripto, você vai dizer que, mas vai fazer stake e tudo mais. Beleza, mas no stake não existe também garantia porque essa moeda cair, o lucro vai junto. Então, o lucro vem da valorização provocada por ciclos e narrativas. Aqui está a resposta. Se você queria a resposta de onde é que vem o lucro no mercado cripto, você já tem a resposta. Você pode sair do vídeo, eu não recomendo isso, eu recomendo que você fique, até porque a gente vai se aprofundar muito mais em relação a esse tema. Então, no mercado cripto, se não existe dividendos, o lucro está na compra. E aqui está a resposta. O que você não deve negligenciar? Quando você vem para o mercado, digamos que a pessoa começou agora e ela pergunta, cara, para eu não me ferrar no mercado cripto, o que eu devo aprender em primeira mão? Escolher moedas. Porque comprar, de qualquer forma, mais cedo ou mais tarde você vai fazer isso. Não tem quem impeça alguém a comprar uma moeda, tá? Ela pode não saber nada do mercado, ela pode ter todos os medos possíveis e imagináveis. Na hora que o mercado estiver em FOMO total, ela vai comprar. Entende como não existe não existe uma negligência, né? É negligenciada a escolha, o que comprar, afinal de contas, o que eu devo comprar. Mas quando o mercado está em momento de FOMO, todo mundo tem medo de ficar de fora, eu já expliquei isso aqui. Quem está assistindo a playlist, acompanhando os artigos também já entendeu o que é FOMO, não vou explicar de novo. Quando o mercado está nesse estágio de FOMO, o povo compra qualquer porcaria de moeda, qualquer coisa que esteja verde. Por quê? Porque todo mundo tá com medo de perder a vez, de perder o momento, tá vendo? Nesse momento agora, por exemplo, FOMO ele não existe. Na verdade, existe um... Cara, fiz merda, eu acho que... não era pra ter comprado. Opa, comprei, e agora o que é que eu faço? Vou segurar. Existe um medo. Então agora existe um medo, mas é só o medo mesmo. Não de ficar de fora, mas o medo de perder todo o capital. Porque o montante tá lá, paradinho, mas a moeda está desvalorizando. Então aquele montante, o que foi explicado anteriormente também, o montante versus o que você tem de fato em lucro, aquele montante é um montante que não vale mais nada, ou a cada semana tá valendo menos do que quando você comprou. Por isso que é necessário entender. Por isso que o hold que as pessoas tanto falaram aqui no Brasil, ele se tornou um tormento para muitas pessoas. Por quê? Porque ninguém explicou, mas peraí, o lucro vem da compra. O lucro vem da antecipação, do posicionamento, porque senão o seu hold não faz sentido. E aí a galera que defende hold, quando eu for falar de hold, eu sei que vai gerar uma confusão, pode até não pode até ser que eu esteja enganada, mas é pouco provável. Porque hold é um tema polêmico. Eu já ouvi uma crítica do tipo, beleza, hold não funciona, porque eu já falei sobre isso anteriormente, alguns anos atrás, a pessoa falou assim, hold não funciona, então me explica como que eu tô lucrando em... Aí falou lá as moedas XRP, Ethereum e outras. Mas isso aqui já deu certo. Isso aqui é o mais velho do mercado. Me diz como que... Pergunta boa pra essa pessoa. Tá, beleza. Você já tem posições velhas nessa moeda. E como é que você vai renovar seu portfólio agora? 2025 até 2030? Essa pessoa não sabe responder. Por quê? Porque é muito fácil fazer hold no que já deu certo, que já tem quantos anos? Opa, fiz cagada aqui. No que já deu certo, o que já tem muito tempo. É fácil fazer hold. Qualquer pessoa que fez hold lá atrás, legal, interessantíssimo. Só que eu não vou me aprofundar nesse tema agora, tá? Que é polêmico mesmo. É só você pensar. E como é que faz hold? E o cara começou hoje? Como é que ele faz hold em Ethereum, Bitcoin? E aí, como é que ele faz? Cadê a margem de lucro dele? Tá quando? Daqui a quantos anos? A pessoa nunca pensa, a galera não pensa realmente o hold. O que é manter? Segurar? Longo prazo. Será que longo prazo no mercado cripto realmente existe? Ou só existiu para quem pegou o BTC lá atrás? É uma pergunta muito boa, né? Porque moedas que surgiram no ano passado para esse ano já morreram. E aí, como que você lida com isso? Cadê o hold? E quem comprou essas moedas acreditando que eram as melhores moedas? Como essas pessoas estão agora? Não se fala sobre isso, né? Mas eu posso fazer um vídeo só
sobre esse tema. Eu posso puxar para você as moedas que foram lançadas no ano passado e não existem mais. Não deram certo. O mercado diluiu, o mercado acabou, o volume, porque o volume é que dá realmente, né, o seu lucro, que realmente vai trazer lucro para você. Então vamos lá, vamos combinar que o que eu tô falando aqui é o óbvio, até mesmo para quem tá começando, mas é preciso ser dito. Então, eu preciso dizer para você que a habilidade que você tem que aprender, número um, é não escolher moeda ruim. Você tem que avaliar muito bem o que comprar. Porque se isso fosse uma grande mentira, as pessoas não estariam pesquisando o que comprar. O tempo todo, vira e mexe, tá o pessoal pesquisando isso. Por quê? A maioria não quer aprender. E como que você se torna independente no mercado? Do que comprar, quando comprar, a hora que você quiser fazer e desfazer no mercado? É aprendendo o que comprar. Como escolher uma moeda? Afinal de contas, como é que eu escolho? O que eu devo observar na moeda? Qual é a chance? Quanto tempo de vida uma moeda precisa ter para que eu possa comprar? Ou não, vou comprar tudo que aparecer aí no mercado. Qualquer coisa que tiver verde, a gente compra. Essa é a forma que todo mundo está fazendo. E qual é a forma certa? Em momentos como esse, você ver o que é que está valorizando. Mesmo nesse momento. Ah, mas não existe, está tudo vermelho. Não mesmo. Existem boas moedas até mesmo nesse momento. Só que não é uma lista gigantesca. É poucas moedas. 5 moedas. 7, 8 no máximo. Não é muita coisa. Mas você não precisa de todas elas. Você precisa de uma. Você precisa monitorar uma moeda nesse momento. O momento de compra, consequentemente, se você monitora, ele virá. Então, antes de você querer ir lá e aprender um monte de indicadores, um monte de teorias sobre análise técnica e um monte de coisa de análise técnica, apenas monitore uma moeda. É muito mais fácil, você ganha mais tempo. Aí depois, quando você ficar muito bom nisso, que você sentir que precisa de algo mais para tomar decisão com confiança, aí você vai aprender um pouco mais sobre análise técnica. Fazer o inverso, tá? Mas primeiro lidar com o mercado. Então, eu deixei bem claro aqui por isso que, para quem vai ler, é por isso que escolher uma moeda por ecossistema e narrativa é uma estratégia poderosíssima. Ela é poderosíssima porque isso não é algo que existe no mercado há muito tempo. Você vai entender ao longo do desenrolar deste vídeo, tá? A maioria dos iniciantes em cripto enfrenta dois problemas, que é o que eu acabei de falar, que é escolher o que escolher, qual moeda escolher e quando comprar. São esses dois problemas. Isso aqui, nem daqui a 5 anos vai ser resolvido. Por quê? Porque a cada ano que passa, o mercado vai se inundando de moedas o tempo todo. O tempo todo, o tempo todo. Essas moedas que já ganharam o mercado, elas vão ser, vamos dizer que, o que eu chamo de moedas de elite, né? Elas serão as moedas que cada vez mais vão ganhar território. Porque chega um tempo que a gente cansa de querer encontrar uma moeda em potencial. É mais fácil investir do que já deu certo. Chega um momento que a gente cansa. Chega um momento que... Por quê? Porque o sujeito vai lá e compra. Isso aqui já aconteceu comigo. A gente vai lá e compra um ativo, uma narrativa daquele ano e tudo mais. A gente acredita que aquela moeda ali, a partir de um ano, vai dar tudo certo. E aí, essa narrativa, ela passa. Essa moeda passa, ela deixa, ela chega ali, encosta em uma alta máxima. E pronto, aí você vende, e aí nunca mais você compra ela novamente. E aí o hold não foi. Não é que você vai comprar, esquecer lá, e aí quando você voltar daqui a 2 anos você vai estar milionário. Não é assim que funciona, tá? É você comprar e ver o desempenho. Então, desse último ano pra cá, 2024 para 2025, existiu um crescimento absurdo de novas moedas. Mas, será que em 2026 elas ainda estarão aqui em crescimento? Por exemplo, a Hyperliquid, tá aqui, ó. Hyperliquid, ela faz parte de uma narrativa que é interessantíssima, mas ela é, até há pouco tempo, ela era a única dessa narrativa. Agora ela achou aí uma concorrente, ela tem mais outra moeda que concorre com ela. É uma ótima narrativa. Mas, e aí? Como que faz? Se ela tem tão pouco tempo de vida, como é que a gente realmente fica segura? Como é que eu posso dizer, compre tudo isso, compre tudo que você tem da Hyperliquid? Entende como o hold ele é um furo, uma furada? Não funciona.
Quem é que vai fazer hold na Hyperliquid esperando que ela vai chegar a 100? Porque aqui no mercado cripto você ganha na compra. Quando você compra o ativo e ele valoriza, você lucra na valorização dele. Você não recebe dividendos. Isso já ficou bem claro. Então, por que saber como é que a moeda tá desenvolvendo, o desempenho, o que ela faz, se ela realmente não tem uma concorrente superior a ela? Isso é o que mais acontece no mercado. Existem narrativas que têm tanta concorrência que qualquer coisa, qualquer movimento, qualquer coisinha no ecossistema da moeda, simplesmente ela desaparece. Então, você saber disso é você entender por que a Zcash valorizou tanto e está valorizando tanto. Qual é a narrativa da Zcash? Será que essa narrativa tem sucesso para 2026, 2027? Isso é saber escolher uma moeda. Isso não é um bicho de 7 cabeças. Então, é você saber os desenvolvimentos anormais. Por que a Zcash, em meio a essa turbulência do mercado, ela tá indo tão bem? Ao longo dos últimos vídeos que eu fiz, ela apareceu aqui. Ela tava 200 e pouco quando ela apareceu. Se eu não me engano, era esse o preço. Nem lembro mais. Porque já faz um tempinho. Então, o que realmente faz um ativo? Por que você deveria olhar para ela? Quais são as concorrentes dela? Mas essa narrativa que ela abraça tá ativa há muito tempo? Não, tá adormecida há bastante tempo. Mas ela é a mais velha dessa narrativa. É uma narrativa que eu, particularmente, se ela realmente der certo, daqui a um ano eu invisto nessa narrativa. Olha só, eu tô predisposta a esperar um ano para investir nessa narrativa. Por quê? Porque eu não quero perder o meu dinheiro nessa narrativa. Quantas pessoas fazem isso? Isso é realmente fazer o dinheiro na espera. Não é comprar só porque tá subindo. Não é comprar porque qualquer pessoa compra a Zcash e não fizer o monitoramento do volume, do desempenho, o mercado, ao longo de meses, porque ela tem pouco tempo para a gente ter dados o suficientes para dizer que em dezembro ela vai continuar subindo, em janeiro de 2026 ela vai continuar subindo. A gente não trabalha com hipotético, a gente trabalha com probabilidade extraído das métricas de volume. Volume, preço máximo, preço mínimo, compra, venda, atividade dela, narrativa dela. Ela não tem nem concorrente, então só ela na narrativa dela vai subir, realmente, porque não tem concorrente nenhuma. Mas e o que vem abaixo dela? Só dentro da narrativa dela. Então, por que é tão importante saber o ecossistema e a narrativa? Porque a partir desse ponto, quando você descobre isso, você consegue organizar sua carteira. Já que você não recebe dividendos em cripto, você tem que fazer boas escolhas de verdade, senão você fica segurando um monte de nada que desvaloriza a cada mês. Quanto mais velho o mercado, mais previsível ele se torna. Eu dei um exemplo aqui do que é a vida do iniciante em ações e a vida do iniciante em cripto quando ele pesquisa no YouTube. Todo mundo faz isso, né? A pessoa vai lá no YouTube, ela pesquisa. Pesquisei a primeira vez sobre ações. Eu encontrei um monte de gente falando sobre as mesmas coisas. Pesquisei sobre cripto. No YouTube, encontrei um monte de gente falando um monte de coisa e ninguém chega a consenso de nada. Esse é o cenário do mercado cripto pro iniciante aqui no YouTube. Por quê? Porque parece que cada um fala uma coisa. E se você vem aqui no meu canal, não é puxando o brasa pra minha sardinha, mas aqui começa a fazer um pouquinho de sentido quando eu falo com quem já foi lá no mercado. Eu não tô falando com um teórico, com um cara que tá só buscando saber. Eu tô falando com quem já comprou. Toda qualquer pessoa que já colocou o pezinho na água, comprou no mercado cripto, comprou alguma coisa, esse conteúdo é válido. Cada centavo de minuto aqui é comprado. Por quê? Porque isso aqui é o que você se depara o tempo todo. Esse tipo de explicação para o iniciante é fundamental. Afinal, de onde é que vem o lucro? É preciso ser dito, mas não é dito. Até mesmo o óbvio precisa ser dito. Eu vou repetir isso o tempo todo. Por quê? Porque mesmo o óbvio tem que ficar consciente para você. Tem que ser algo consciente. Você tem que ter o óbvio como consciência. Não, eu entendo que o lucro vem da compra. Então, logo, eu preciso fazer boas escolhas, comprar moedas em momentos favoráveis. Então, se você tem tanto medo de errar nas moedas, isso aqui é o que já se estabeleceu no mercado. O que eu chamo de moedas de elite. Assim como no mercado, para quem vai ler aí, né? Assim como no mercado de ações, que já tem mais de 100 anos, ele tem tempo suficiente e formou setores mais previsíveis com melhor histórico de dividendos. É por isso que quem está no mercado de ações, quando pesquisa, quando vai atrás de alguma coisa para se aprofundar, ele encontra
todo mundo falando por unanimidade quase as mesmas recomendações. Quando o cara vai pro mercado cripto, e por que que isso acontece, essa confusão? Um fala uma coisa, outro fala outra. Ai, meu Deus, ninguém chega no consenso nesta merda. Por quê? Porque tá todo mundo enviesado com o que o mercado, a capacidade de abstração, né, de leitura do mercado, de realmente expandir, entender que o mercado tem apenas 17 anos. Como é que você pode comparar o tempo de 100 anos da bolsa? Mais de 100, né? A bolsa tem mais de 100 anos, tá? O mercado de ações em si tem mais de 100 anos, se você for contar mesmo. Não tô falando da B3, eu tô falando do mercado de ações, tá? Antes da fusão. O mercado de ações em si, ele já tem tempo suficiente. Ele tem setores que se formaram. Existem os setores mais óbvios. Que a gente vai chegar lá, vou te falar quais são. Você já quer investir em ações, já aproveita aqui a aula também. Então, se no mercado cripto tem 17 anos, ele já começou a formar isso? Sim, o mercado cripto com esses 17 anos, que finalmente chegamos aos 17 anos, né? Agora em outubro, quando a gente conta o blockchain, o tempo de vida do blockchain, o primeiro blockchain se foi no Bitcoin, então o Bitcoin é o ativo mais velho, tá? A gente tem aqui o que eu chamo de moeda de elite. Isso aqui não é que tem 17 anos, mas são 17 anos dentro de uma narrativa que já se instaurou, já se estabeleceu, que é a camada 1, blockchain de camada 1. Essa é a narrativa que eu já falei em outros momentos aqui, quando eu falei de narrativa. Inclusive, no vídeo de narrativas, eu recomendo que você assista, para você entender mais sobre narrativas. Então, tem as narrativas que eu explico sobre as narrativas que já deram errado, né? Meu cérebro tá super rápido hoje. Tô errando tudo. Tá atropelando tudo. As narrativas que deram certo e as que deram errado. Então, o que a gente tem hoje, que a gente pode investir de olhos fechados, é a camada 1. Camada 1 é isso aqui. Bitcoin, Ethereum, BNB e Solana. É isso aqui. Top 4. Top 5 aqui é a Troll, tá? A Troll, ela tem uma usabilidade mais específica, né? Que é o uso do USDT em si. Por questão de taxas e tudo mais. Taxa de gás. Então, que é outro assunto lá na frente, porque isso aqui é chato pra explicar. Então, quando eu venho aqui no histórico, eu peguei o histórico aqui da Solana e da BNB, tá? E no quesito preço, porque Ethereum e BTC são um pouquinho mais salgadas em uma unidade, né? Então, quando a gente olha aqui métricas importantes de volume, quando você vai comprar, a única coisa que você tem que ver para comprar essas moedas, para você se antecipar, se você tem interesse em comprar a Solana agora que ela tá a preço de banana, ou se você tem medo que ela caia um pouco mais, tem que ver aqui, ó, volume. Volume semanal, acumulativo. Se você não é day trader, se você não vai negociar isso todo dia, se você não tem saco para isso, se você é iniciante, a única métrica que você tem que ver da Solana é volume. O volume, ele diz que existe dinheiro entrando. Se existe dinheiro entrando, se você lucra com a valorização do preço, volume indica o quê? Exatamente isso. Se o ativo vai valorizar em breve com essa entrada de volume, então quando entra volume, dinheiro, compra, mercado é isso, compradores e vendedores, ele é formado por compradores e vendedores. Então se o lucro está na compra, você tem que ficar de olho com compras, volume. Tem volume entrando neste ativo ou tem volume saindo? Se o volume sai, acabou a graça, acabou a brincadeira. Então, quando as pessoas dizem assim, a moeda caiu do nada. Não existe isso. Por quê? Quem monitora, e aí onde eu falo, é o que eu defendo, é o que eu faço, e é o que eu ensino a qualquer pessoa que queira aprender cripto comigo. Apenas monitore. Ainda não comprei a moeda, monitore. Vou comprar a moeda, monitore. É só isso. O lucro vem de monitoramento. Não quer dizer que você tem que ficar todo dia olhando a moeda, mas quando você compra, você tem que monitorar se o volume dela está ascendente após a tua compra ou está descendente. Se esse volume está descendente, porque já existe, quando você fala em compra, que isso volta lá para a escolha. Primeiro você escolhe, antes de você comprar qualquer coisa, você escolhe. Então tem as métricas de escolher uma moeda. E tem as métricas de comprar uma moeda. Ou seja, quando você compra, você tem que olhar a abertura de preço, você tem que visualizar a alta máxima, você tem que visualizar o fechamento do preço, o mínimo que ela foi ao longo de um período que você não estava nessa moeda. Isso não dá trabalho de fazer. Parece que dá trabalho, mas não dá. Tá tudo aqui. Tá aqui, ó. Você consegue ver dentro. Eu vou dar um zoom porque eu não tô vendo, né? Que até eu tô. Eita, mas agora ficou.
Pronto. Isso aqui é a Solana, o histórico de preço da Solana semanalmente. A abertura do preço, o máximo que ela foi, o mínimo que ela foi, mais recente em 27 de outubro. A semana, porque a semana tem 7 dias, né? Então você consegue ver tudinho. Então, de outubro aqui, ó. 6 para 13 de outubro. A gente tem aqui uma abertura de preço a 128, o máximo de 137, o mínimo de 173 e um fechamento de 197. Preste atenção no fechamento aqui. Aí a gente vem para a segunda semana, 13 de outubro. Ela foi para abril, preço, abertura de preço 197, 211 foi o máximo, 174 foi o mínimo e 187 foi o fechamento. Da primeira semana de outubro para a segunda, o máximo aqui já deixava bem claro que não existe mais forças para ir para o máximo. Porque cada vez mais, a cada baixo que ela vai ao longo da semana, ela estava indo em mínimos do mínimo. Então, 173, 174, 177, 179. E o fechamento muito distante do valor ideal da abertura, que seria acima de 200 do fechamento do mês anterior, né? No caso, um pouquinho acima de 220. Então, quando você começa a ver essas métricas, você vai entendendo onde está o seu dinheiro aqui. Peraí. Cara, se você não quer ver gráficos, né? Porque tem pessoas que não gostam de gráficos. Isso aqui é perfeito para essa pessoa. Porque não tem gráfico aqui. Gráfico é esse aqui, ó. É você analisar dessa forma aqui, ó. Tem gente que morre de medo disso. Isso aqui é... Cara, gente, eu também não entendi bosta nenhuma disso aqui. Cadê essa lâmpada? Aqui. Ó. Reset. Aqui. Aqui. Você consegue ver por mês. Você consegue ver por semana. E diariamente. Se você passar o mouse sobre a velinha, vai mostrar o preço, a abertura aqui em cima. Vai aparecer aqui em cima. A abertura. Deixa eu dar um zoom aqui pra você ver. Tá vendo? A abertura, máximo, o mínimo e o fechamento. E a variação aqui entre tudo isso para essa vela, 6 de novembro. Se você não gosta disso aqui, perfeito. É só você visualizar o histórico. Até porque no histórico já está organizadinho aqui, tem até o volume aqui do lado, o que não temos aqui no Trader View, pelo menos não sem configurar. Então, só isso. Entenda, isso aqui, esse volume que você está vendo aqui, é bilhão. 6 dígitos, 3, 6, desculpa, 9 dígitos. 6 dígitos é milhão. 6 é 3, 6, 9. 52. Você consegue ver a discrepância, você consegue entender o que aconteceu aqui, aqui. Você consegue entender porque o volume que entrou, por mais que seja um volume absurdo, ele não ficou. Ele não foi capaz de levar ela para a próxima zona. Quando você descobre qual é a alta máxima da moeda de todos os tempos, isso você consegue ver aqui fora mesmo, ou abrindo o histórico aqui na Solana. Opa! Resetou de novo. Ó, Solana. Aqui no CoinMarketCap, ferramenta gratuita. Ó, você consegue ver aqui todo o histórico. All time. 2021, o máximo que ela foi $247. Aqui em... Ainda 2021, 257. E o mais recente, 247. Ou seja... Eu preciso dizer para você que isso... Eu acho que eu não preciso dizer para você que isso aqui é o máximo de todos os tempos. Então, se desde 2021, que a Solana não passa de 257, onde é que não está o meu lucro? Acima disso. Por quê? Porque não passou. Então, qualquer pessoa, onde é que não está a sua compra? Em 257. Onde é que está o seu lucro? Em 257. O lucro futuro, se você comprar entre esses valores, vai estar acima disso. Então, qualquer pessoa que queira ter lucros absurdos com Solana, pensar em Solana a $300, $400, tem que esperar esses 250 ser rompidos ao longo de alguns meses, não é? Ah, mas ela bateu os 257. Não, ela tem que continuar uma nova tendência acima desse valor. Muitas pessoas não entendem tendência porque isso não é explicado dessa forma. A alta máxima é um dos indicadores principais quando você vai comprar uma moeda, para você não comprar no topo. É o que eu expliquei no início desse artigo. A maioria está comprando no início, né? Comprando exatamente no início do topo.
no topo mesmo, assim, não espera nem passar algum tempo. Não, chegou no topo, é agora que eu vou comprar. A BNB é as mesmas coisas, as mesmas métricas, volume e preço máximo. Como é que a BNB poderia ir para 2.200 e uns quebrados, como estava a previsão, se ela não passou pelo menos 1, 2, 3 meses, mínimo, né? Mínimo 3 meses acima, superior, em ascendente a esses 1.000. Entende como o dinheiro está feito na espera? É quando você entende isso. Ah, mas não é simplesmente. Se o mercado é volátil, rapidamente uma moeda vai bater esse valor, essas zonas, essas resistências, que a gente chama de resistências, né? Ao longo de alguns dias. A questão é quanto tempo esse ativo vai conseguir sustentar este preço. Porque a sua zona de segurança está a partir do momento que uma moeda chega a isso. Se a gente fosse falar do BTC, por exemplo, o BTC é a mesma coisa. Ou você tem medo de analisar uma moeda cara? Ah, não, porque quanto mais caro, mais difícil de analisar. Muito pelo contrário, quanto mais caro, mais fácil. Porque o volume para movimentar um preço desse, ele tem que ser substancial, ele tem que ser estratosférico. Não faz nem cócega, alguns milhões que entra aqui, não faz diferença nenhuma na vida do BTC. Só faz diferença quando. Opa, foi o que eu fiz aqui, socorro, meu Deus, o que é isso? Ah, tá. É porque não tá no semanal. Aqui, ó, semanal. A gente tem aqui o máximo aqui em setembro, pelo menos visivelmente. Posso ver aqui no histórico, é melhor, né? No histórico, pra te acostumar logo com isso. Máximo aqui. Outubro, ó, 124. 124 mil. 125, 126 antes disso, né? Então, antes disso, 126 foi o máximo, né? É isso mesmo? Então, 126 foi o máximo. 126, 126 é o máximo dentro de outubro. E o mais recente de máximo foi 124, isso aí. Então, se o máximo para ele foi isso, e a cada semana após isso, os fechamentos estão bem inferiores a 124, 113, 110, 115, 115, 113, 110, como é que alguém poderia dizer que ele iria voltar para 124? Os grandes investidores fazem isso. O tempo todo, eles vão visualizando os fechamentos. Ó. Diariamente, os fechamentos estão muito inferiores a 124. Então, a gente não vai ficar mais aqui, não. Porque o risco começa aqui. Não importa o quão ela foi ao longo do dia, tá? O que importa são os fechamentos. Semanalmente, é a mesma coisa. Ó. Outubro. 115, 108, 114, 110. Então, quando as pessoas falam assim, o BTC caiu do nada. Não existe isso. No mercado financeiro não existe nada caiu de repente. De repente o mercado foi abaixo. Não. Existe uma expectativa de alguma notícia, de algum movimento, de alguma. No caso das moedas abaixo do BTC, alguma atualização importante, alguma zona de preço favorável que possa romper e não rompe, e ele quebra a expectativa do comprador e aí ele vende porque não superou. Ou você acha que isso não acontece com o BTC? A expectativa desaba aqui se o Bitcoin fechar algumas boas semanas abaixo de 100. Monitore isso aí e vê o que vai acontecer. Aí você vai ver que o mercado vai provar para você que o que eu estou falando é verdade. Quando o mercado começa a quebrar a expectativa do investidor nesses fechamentos de preço, então a partir de agora, de novembro, a cada semana de novembro o BTC fechar abaixo de 100, eu não preciso de dizer que ele vai abaixo. E pode passar algumas boas semanas e alguns bons meses. Só que o que vai abaixo, para você pode ser muito ruim, mas para quem quer comprar, é Black Friday. É maravilha. É como você visualiza o mercado. Então, tudo isso aqui, agora, neste presente momento, é para você monitorar. Não faça nada, não compre. Eu estou recomendando aqui, não compre nada. Muito menos altcoins, muito menos narrativas nesse momento. Mas saber as narrativas que, quando o mercado, porque são as maiores, né? Então, consequentemente, quando o mercado se recupera, elas são as primeiras moedas, são as moedas que começam rapidamente a valorizar. Isso é o suprassumo do mercado. Isso é poderosíssimo. Saber isso te coloca à frente. Porque volume, histórico, essas coisas todas aqui, isso aqui é fácil de visualizar. Agora, saber o que realmente vale a sua atenção, se você não quer se arriscar em altcoins, isso aqui é o que vale a sua atenção, o seu risco. É o que já tem mercado, é o que já estabeleceu todo o mercado, todas as pessoas que estão em cripto, que têm esse entendimento
dessas métricas importantes olham para essas. São essas as moedas que ditam as regras por aqui. Apenas respeite isso. Dance conforme a música. Então, não se investe em altcoins alguma, e o que está abaixo aqui, antes dessas moedas se estabelecer. Não se compra nada que está dentro do ecossistema da Ethereum, não se compra nada que está dentro do ecossistema da BNB, não se compra nada que está dentro do ecossistema da Solana, enquanto essas moedas não encontrarem definitivamente uma recuperação de preço ou uma queda, enfim, chegou em algum lugar. É o topo, né? O topo e o fundo. Já chegou em algum lugar? A gente já sabe qual é o topo. Agora o fundo a gente não sabe. Quando você visualizar isso, aí vale a sua atenção, aí você começa a monitorar e você se posiciona, tá? Mais uma vez, o lucro tá na compra. O lucro tá no momento que você se posiciona. Se o lucro vem da valorização dos ativos, esse momento serve para você olhar o mercado, não dar as costas para ele, tá? Eu acho que isso ficou mais do que claro para você. O que gera lucro real em cripto não é a moeda em si, mas o capital que entra e muda o preço dela. Isso eu acabei de explicar de certa forma. Quando eu falo que monitorar moedas é o que realmente vai trazer para você muitas notinhas de 100, o mercado prova isso o tempo todo, você pode até ignorar a minha teoria, na prática o mercado te pega e devora o seu capital. Então, na teoria, você me ignora, mas na prática, quando você vai para o mercado engole você e todo o seu capital. Engole o seu emocional, né? Sua estabilidade, a sua confiança. Tem muita gente que está no mercado, mas não tem tanta confiança do que está fazendo, porque não observa isso. Então, o que eu acabei de falar, nesses momentos de baixa, você tem que visualizar o indicador de volume dessas moedas, principalmente quem já estabeleceu o mercado, se você não quiser se arriscar no que está aqui muito abaixo, ó. Isso aqui é risco. Você pode até pegar uma sequência aqui de verdinho, ó, mas talvez isso aqui deve ter pouco tempo de mercado, né? Ó, tá vendo? Nossa, a Nano já... Gente, a Nano apareceu aqui. Socorro. Digibyte. Oh, essa daqui é a mais velha ainda. Pode até ter uma sequência de verdinhos aqui, ó, mas é... Quem te garante que daqui a um mês você ainda vai ter alguma coisa desses ativos? Acho pouco provável. Então, se essa narrativa é a mais forte, camada 1, esses são os ativos mais fortes. Quanto maior o volume em crescente a cada semana, melhor o histórico de sobrevivência em momentos de maré baixa, essas são as moedas que vale a pena a sua atenção, tá? Então, para que serve a baixa do mercado? Para que você definitivamente colete os melhores ativos. Enquanto todos estão desanimados, quem vai ler o artigo aí por comprar no topo, né? A maioria comprou no topo, que nem sabia o que era topo. Você age com estratégia ao ser muito mais fácil encontrar boas moedas na baixa do mercado do que na alta. Eu sempre digo que é mais fácil encontrar moedas na baixa do mercado do que na alta. Porque na alta tem muita coisa verde, né? Tem muita coisa. Isso aqui, maravilhoso. Tem muita coisa verde aqui. Tudo tá verde, tudo tá... como é que diz? Tá tudo reluzente, né? Nem tudo que reluz é ouro, não é mesmo? Então, quando tá tudo assim, vermelho, fica mais fácil você manter o foco. Eu já consigo ir direto pro que tá em desempenho dos últimos 60 dias. Você tá conseguindo ver isso? Eu tô conseguindo ver. Quem teve o pior desempenho, quem teve o melhor desempenho. Então, a gente consegue ver aqui, ó. Eu já expliquei como é que você organiza o CoinMarketCap pra ficar essas colunas aqui, ó. Tá aqui do ladinho, ó, colunas. Então, o que mais se ferrou nos últimos 60 ou nos últimos 30 dias? Nos últimos 30 dias, o que mais se ferrou aqui no mercado? Tá aqui os ativos. Essa IP aqui, essa Z não sei o quê, ó, 50, 60, 60, 60, 50, 40, 50, 50, 40, 40, 39, 40, 37, 37, 33, 30, 29, 26. Aí começa a entrar na realidade, né? 30 ali é o limite da vida, né? 30 é mais ou menos a realidade no mercado. Agora, acima disso, muito acima disso, né? 60, 70, 80, aí já fica. Acima de 30 já mantém a distância, né? Porque vai levar tempo. Em quanto tempo nos últimos. Porque você vê a sequência, ó, nos últimos 60, essa aqui, não só 60, mas 74%, 90 dias. Ela não tem 90 dias, eu acho, mas tá aparecendo aqui, ó. Nos últimos 90, quem mais se arrebentou aqui no mercado foram esses ativos. Isso quer dizer que muito antes do mercado responder alguma coisa, esses ativos já estavam indo mal. É você saber, mas essa moeda já não estava indo muito bem, né? Então, por quê?
Se já não estava indo bem, faz diferença, vai fazer uma diferença pior quando o mercado não estiver bem. Mas é o que estava bem quando o mercado estava bem? O que tinha uma sequência? O que foi importante de fato? Quais os ativos que valia a pena mesmo, as narrativas que valem a pena. Porque tem as narrativas que vão se. Porque sim, quando o mercado está assim, todas as narrativas vão sentir. Mas existem aquelas que vão se recuperar mais rápido. Porque são aquelas que já têm um mercado, um volume absurdo. São narrativas que têm incentivo frequente, não são narrativas que tiveram investidores que são os VCs lá em 2021. Tipo, são narrativas que morreram. Aqui a gente tá falando de narrativas vivas. Mas, quando você olha por narrativas, é o que eu expliquei aqui, né? O mercado tem 17 anos, então ainda não tem setores, como no mercado de ações, que já tem setores previsíveis de pagamento de dividendos, porque aqui você não ganha dividendos. Mas essas narrativas, elas ainda não estabeleceram tempo, ainda tem pouco tempo de vida. Por isso que é mais arriscado falar de narrativas, investir em narrativas. Você tem que realmente ter certeza que aquela narrativa está no melhor momento dela. Caso contrário, você está comprando uma narrativa que, quando o mercado ficar assim e ele volta a crescer, essas narrativas desaparecem. Então, existem as narrativas mais óbvias e previsíveis, e existem as narrativas que só seguem a manada, o momento, o fluxo, e passou o hype, elas também passaram. Esse aqui é o perigo. Quando se fala de escolher bandas, você saber disso é uma das coisas fundamentais, porque narrativa é um negócio que passa. Existem narrativas que são fabricadas. No momento que o mercado está no melhor auge, elas estão sendo fabricadas. Aí, quando o mercado está no pior, elas somem, porque elas foram fabricadas para aquilo, apenas para extrair um dinheiro no mercado rápido. E quem não sabe o time pode até comprar. Não tô dizendo que você não pode comprar, mas se você não sabe o time certo, esse negócio do hold aí, dessas narrativas, você se ferra. Então, tem que saber, até mesmo entender. O bem e o mal tem que ser entendido. Não que você vai aplicar. Mas você tem que entender. Você tem que entender que existe o lado bom, o lado interessante no mercado, e tem um lado também que você tem que ficar alerta. Não precisa pertencer, mas você precisa entendê-lo, tá? Então, o que gera lucro real em cripto não é a moeda em si, mas o capital que entra e muda o preço dela. Se você monitorar apenas essas moedas e você visualizar ao longo das semanas que existe um fluxo de volume capital entrando na Solana, BNB, Ethereum, BTC, você já sabe o que vai acontecer daqui a uns 15 dias, quando você menos esperar. E eu acho interessantíssimo isso, quando menos se espera. Porque a galera que não faz monitoramento é tipo, aconteceu, né? Nem tava lá. Quando todo mundo esquece, a poeira baixa, todo mundo, calmou, né? O mercado caiu, aí ninguém mais fala disso. O mercado começa a se recuperar lenta e gradualmente. Os VCs vão se posicionando, os grandes fluxos vão se posicionando, mas se você não estava lá monitorando, você nem vai perceber. Aí quando essas moedas começarem a valorizar, tipo o BTC, pum, volta lá para os $112 mil. Aí começa de novo, né, a tentativa dos 124, 126, 125. Já foi. Aí tá todo mundo de novo comprando altcoin no topo. O mercado cripto, quando se trata de subir, ele é muito rápido. Muito rápido. Para quem não está monitorando. Mas para quem está monitorando, compra uma moeda e faz isso. Compra uma moeda, você vê a lentidão. Nossa, leva tempo, né, para ela ir para algum lugar. Nossa. Ai, é uma tortura. Mas quando você não tá nem olhando para ela, ela vai embora, né? Não é isso? Então, no mundo dos investimentos, você só monitora, mas você não mantém o seu 100% do foco no preço da moeda, porque isso não te ajuda muito, tá? Então, compra, deixa lá, mas monitora o fluxo. Volume ascendente. Essa moeda está em volume ascendente, isso dá para você, quando você vê essa diferença de preço que você comprou, o máximo que ela foi, o mínimo que ela foi, você não precisa nem de stop loss, essas coisas todas, não. Você só precisa entender isso, são as métricas que você precisa ver. Se o volume está ascendente, tem gente comprando também, o que vai levar ela a um preço superior logo em breve. Se, quando ela chegar a esse preço superior que você comprou logo em breve, ela rompe uma resistência. No caso da Solana aqui é 219. Solana 219 é compra. Aí vai ser aquele fluxo de dinheiro de compra. O BTC 112, um fluxo de dinheiro em compra. Mas nesse momento, existem as pessoas que já estão se posicionando. Ethereum acima de 4 mil, fluxo de dinheiro em compra. O FOMO, o famoso FOMO, o BNB acima de 1.000, passou de 1.000, todo mundo compra, é isso.
É você entender isso aqui, e esses preços que eu tô falando, é porque é mais previsível, esses ativos já são previsíveis. Então se você não quer errar, compra isso aí. Não tem como dar errado. A menos que você não monitore. Se a elite da B3 é a Petra, Vale, o Banco do Brasil aqui, BBAS3 e Itaú, que no caso é o Itaú, é o Unibank, né? Unibank, Itaú, Unibank. E no mercado cripto, a elite é BTC, Ethereum, Solana e BNB. Então, no mercado de ações, a elite da B3 aqui são essas ações, né? A Petrobras, a Vale. Petrobras é difícil falar Petrobras. Vale, tem o Banco do Brasil. Daqui é seguros esse aqui, se eu não me engano, essas siglas. Essas siglas de ações eu ainda não estou muito bem entendida disso, não. Isso aqui é o Unibank. Isso aqui é no mercado de ações. Cada uma dessas ações aqui tem um setor, tá? Um setor específico. Aí tem as suas concorrentes em setores também. Aqui no mercado cripto a gente tem BTC, Ethereum, Solana e BNB. Isso aqui é a elite do mercado de cripto. E aqui eu deixei na descrição, muito bonitinho aqui para quem tá lendo. Quanto mais velho o mercado, mais previsível ele se torna. Agora que você entende o porquê existe uma crença robusta por trás da frase que diz que só o Bitcoin é investimento, é porque quem vem do mercado de ações já tá engessado nisso, eles já estão acostumados, foram ensinados assim, que lá é um mercado que tem 100 anos, mais de 100 anos, né? No caso, o mercado de ações tem mais de 100 anos. Então, lá já tem já é estabelecido, eles já entenderam que é assim. Então, quando eles chegam aqui no mercado de cripto, eles vão procurar o quê? O que já se estabeleceu também. Então, por isso que é muito comum o cara que vende ações, ele compra o quê? BTC. Ele até se arrisca no Ethereum, mas só se alguém recomendar. Se ninguém recomendar, ele também não faz questão. Dificilmente ele vai para uma Solana, para uma BNB, porque ele ainda não entendeu para que diabo serve isso. Porque lá no mercado de ações, por isso você tem que entender quando você ouve essas críticas em relação ao mercado cripto, comparação com o mercado de ações. Por isso que esse vídeo vale a pena. Por quê? A gente está falando de dois setores com dois mercados financeiros, dois mercados de investimento completamente diferentes. O mercado tem 100 para comparar com o que tem 17 anos. O que tem 17 anos pode simplesmente, daqui a 2027, eu até deixei aqui, se nada grave acontecer até 2027, mais moedas vão compor o ranking da elite do mercado. Atualmente só tem essas 4 aí. Se nada de muito ruim acontecer, essa elite aqui vai aumentar. Então, não vai ter só BTC, Ethereum e BNB e Solana. Vai ter mais. A gente pode ter a Sui, a gente pode ter a Hyperliquid. De tempo aqui, né? Pode ser que ter. A Yavin pode aparecer aí, até porque a narrativa da Yavin não é muito boa. Mas ela é a mais velha de todas. Então, assim, narrativas são setores do mercado cripto, ainda não vingou da forma como a gente esperava, até pelo tempo de mercado. Antes de 2023, 2024, muitas moedas deram errado, foi uma tentativa e erro. Talvez agora a gente tenha um pouquinho mais de clareza, talvez a partir de agora existe uma... Abriu a mente, né? Por isso que a gente está conseguindo ver, em pouco tempo, moedas de pouco tempo de mercado valorizar tão rápido. Por quê? Porque a gente já tem histórico para saber isso aqui não funciona, isso aqui funciona. Então, quem está entrando novo aqui no mercado, né, as moedas novas, tipo, como que explica essa explosão da Hyperliquid em tão pouco tempo? É porque ela foi exatamente com foco em uma narrativa que é crescente. Na verdade, é um setor dentro do mercado cripto que ele era necessário, ele só não tinha sido explorado mesmo. Mas ela tá aqui. Ela já bateu 58,57, ela tá 39. Quando o mercado tá assim, ela é a que menos sofre queda. Ela é a que menos sofre com o mercado. Porque quando você vai na narrativa dela, entendi. Quando você vê o volume dela, você entende as coisas. Quando você vê o interesse em compra quando ela tá abaixo de 39, abaixo de 40, é impressionante. Ou seja, você sabe o porquê das coisas. Mas eu não posso dizer que ela tem ela não tem nem 4 concorrentes. Na verdade, só tem uma concorrente até agora. Ou seja, uma narrativa só tem uma moeda. Quando você encontra boas narrativas, no máximo tem 2 moedas. É o que eu já tô entregando lá no HPS. Inclusive, essa semana, eu espero, né, que o mercado me dê essa chance de falar das próximas narrativas. Porque, por enquanto, ainda tá meio lá e cá. Tô esperando o mercado se acalmar aí pra ver se eu consigo entregar alguma coisa que não necessite reatualização tão rapidamente, tá?
Então, se nada acontecer até 2027, a gente pode ter mais ativos dentro aí desse ranking de melhores ativos de elite, juntamente com BTC, Ethereum, Solana e BNB. Por enquanto a gente só tem isso daí, tá? Previsibilidade é isso aí. Mas quem é que diz que as pessoas não querem se arriscar em altcoins? A maioria se arrisca. É o risco-recompensa. Então, para se arriscar nesses ativos que estão abaixo, você tem e muito que entender o que faz aquela moeda valorizar. Mesmo. Não só o volume que está entrando nela. Porque o volume que entra nela pode ser pelo hype. Tá? Tipo a Zcash aí, tá no hype agora. Então, a pergunta aqui no final é: e qual você está comprando agora? Quais desses ativos você está comprando, já que isso aqui é elite? O que você está comprando? BTC, Ethereum, BNB, Solana, porque é mais barato de tudo, né? Ela é mais baratinha. Mas a BNB há pouco tempo tava $700. E aí? Qual é a desculpa? Será que vai voltar para os 700? 700 e pouquinho. 770, se eu não me engano. Então, Solana se torna um risco a partir de que momento? Porque a partir de qual zona de preço Solana começa a ficar um negócio ruim mesmo? Assim, tipo, esquece que não vai... Por que que quando a Solana está em queda, o volume dela dentro das suas DEX, né, das suas exchanges descentralizadas, aumenta? O volume de... Por que que existe uma inundação de meme coins quando a Solana está em queda? Porque no mercado dela, a narrativa meme coins é de extrema importância o preço da Solana para pagar taxas de gás na rede. Você não entendeu nada disso? Pois é, são essas coisas. É você entender, cara, essa moeda é por isso que ela é assim, é por isso que ela é assada, é por isso que eu deveria comprar, é por isso que esse momento. É você saber essa competitividade. Tudo isso eu explico lá no HPS. Lá no HPS existe uma playlist que se chama Alerta de Conflitos. Por que conflito de chains? É pra você saber, cara, qual é a competição agora entre BNB e Solana? É você saber que o mercado tá comprando o quê? Comprando BNB ou Solana? A competitividade é quem? A Ethereum sai fora. A Ethereum não tá competindo com ninguém mais. Tá? No quesito ecossistemas, a competição é entre Solana e BNB. Ainda não apareceu uma terceira, ainda não veio ali um incômodo para essas duas. Essas são as maiores. A Ethereum está acima delas duas, da BNB e da Solana, mas a competitividade da BNB e Solana, o ecossistema da BNB está crescendo tanto. Por que está crescendo tanto? Mas isso vai ter uma continuidade para os próximos anos? Ou isso é só seguindo um hype? Porque é isso que explica o porquê que o preço dessa moeda valorizou tanto. É o ecossistema dela, é o que está por trás. Por isso que as pessoas não entendem. Às vezes, não sei por que essa moeda valorizou tanto. Eu não entendo ela. Passou tanto tempo em um preço só, ninguém entende. Mas, só pra você saber, ela já pertenceu a isso aqui, ó. Centavos ou centavos. O que a Solana pode fazer. Quanto menos a gente esperar, ela pode fazer. Não sei nem o que eu pego aqui pra ver. BNB. Deixa eu ver. Aqui, ó. Lá atrás, muito lá atrás, a BNB custava lá os seus 30 e poucos dólares, tá? 215, ó. Lá atrás, isso aqui foi em 2023, outubro de 2023, 2 anos atrás, praticamente. Ela estava lá 215 dólares. Mas apenas mais uma moeda de 200, né? Mas depois foi embora. Antes dos 1000 e pouquinho, 700 era tudo que ela alcançava. Então, você entende o que é alta máxima? Quando a moeda chega no alta máxima, não é aqui que se compra, isso que é o topo. Você espera o tempo que ela vai precisar para voltar para lá. Então, não comprei a moeda no momento que ela foi para o máximo. Não faça nada. Apenas quantas pessoas estão dispostas a fazer isso? Não, mas eu tenho que entrar porque eu não posso ficar de fora. Aí, compra no topo e fica segurando a moeda no topo. O preço da moeda cai e ele tá lá segurando o preço. Um montante comprou 1000 unidades da moeda no topo e tá lá segurando. 1000 unidades que a cada semana que passa vale menos do que das últimas semanas. Entende como acredito que tenha ficado claro que se no mercado cripto a gente lucra com a compra dos ativos e a valorização deles, é de extrema importância saber o momento que compra. O que comprar, quando comprar, porque o quando comprar ele varia de pessoa para pessoa, é o quanto ela se sente segura sobre o que ela está conseguindo extrair, ou seja, o que passa, né, a leitura do mercado, essa leitura do mercado é prática, não tem como isso ser passado em curso, isso pode ser o esboço do que você tem que observar, mas você se torna bom conforme você faz.
Então, lá no HPS, eu disponibilizo também análise desses ativos aqui. Inclusive, vou ter que atualizar tudo de novo, porque houve mudanças aqui. Então, tem que atualizar a Elite. BTC, Ethereum, X, entra todo o top, esse tópico aqui, ó. BTC, Ethereum, XRP, BNB, Solana. Então, lá no HPS, eu atualizo a cada mês análise do BTC, Ethereum, BNB, Solana. O top 7 é a prioridade, tá? Que são os ativos de elite. Tem um top 7, tem um top 4, tem um top 7, que é o que vem abaixo. Aí entra a Troll, entra às vezes a Cardano, a Hyperliquid, a Chainlink, o que tiver aqui no top 7 em diante entra, tá? Mas em prioridade essas 4, certo? E nem preciso te dizer que o monitoramento é algo que vale e muito, porque esses ativos eles não mudam tanto assim. Então, se você entra lá no HPS agora, você vai conseguir ver que tem uma diferença da análise anterior, das últimas análises, para o que aconteceu. Tudo que foi dito lá foi o que aconteceu. E eu sou o que? Uma gênia? Não. Leitura número 1 do mercado que tem que ser feita. Então, quem quer comprar esses ativos, quem quer ter previsibilidade, quem quer investir no óbvio para não correr riscos antes da hora das narrativas, apenas acompanhe essa playlist lá no HPS, que é o Pulso 25, tá? Mais informações você vê no artigo, certo? E daqui a 2 dias a gente volta com o tema hold versus longo prazo. Um pouquinho polêmico, nem sei como é que eu vou preparar isso.